porque há algo dentro de mim que clama, Senhor. É algo dentro de mim que lhe pede, ó Deus, do teu Espírito, ó Pai. Que lhe pede, ó Deus, do teu amor, de tua graça, de tua ajuda, Senhor. Eu não consigo caminhar por mim mesmo, Pai. Eu não consigo vencer por si só, Deus. Mas é o Senhor que venceu por mim. É o Senhor que caminha para mim, ó Deus. Ó Deus, eu sou grato por isso, Senhor. Grato pela tua presença aqui, ó Pai. Grato, ó Deus, por nos ter trago aqui, Senhor, para receber esta santa palavra, Senhor. Ó Deus querido, unge o nosso pastor, ó Pai. Unja ele com teu Espírito, ó Deus. Dê-lhe saúde, dê-lhe força, sabedoria para estar aqui conosco, ó Pai. Abençoe o lar de cada um, Senhor. Abençoa a família de cada um, a cada casal aqui presente, ó Deus. Que o teu amor possa estar no coração de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, em tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Tudo é possível. Senhor é aquele que provê,
Amós capítulo 8, verso 11. Está depois de Oséias e antes de Obadias. Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite de domingo. Pela graça de Deus estamos aqui. Pelo amor de Deus, pela graça divina e soberana de Deus, nós estamos aqui. Amém? Temos que agradecer muito por isso. Nessa noite eu quero falar sobre fome e sede espiritual. Conceito, olha que eu coloco o óculos, está ruim. Coloco o óculos, está bom. É difícil, vai compreender. Mas é complicado. Livro de Amós, capítulo 8, verso 11. Fome e sede espiritual. Nós vamos usar nessa noite aqui duas literaturas, duas mensagens de Mombrana, uma chamada Alimento Espiritual ao seu devido tempo e a outra Sede. Amém? Os irmãos acharam? Amós capítulo 8, verso 11. Está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei. Quero que os irmãos prestem atenção, que ele está enviando. Não é uma condição adversa, não é uma crise instalada naturalmente na terra, é Deus que está enviando. Eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas sede e fome de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os irmãos entenderam? Nós queremos tratar desse assunto nessa noite. Oremos. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. Cremos no Senhor e cremos que o Senhor está aqui. Cremos que seremos ajudados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa semana foi uma semana de boas mensagens. Boas mensagens mesmo. Cidrolândia, em Betim, Alterosa, no Birité, ali das Rosas. De novo ontem em Cidrolândia. E confiamos e esperamos no Senhor que nós teremos a mesma coisa hoje. Que Deus possa nos manter a sua porção acostumada. Lembrando aos irmãos que domingo que vem é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Domingo que vem, dia 12, a ceia do Senhor. Então, os irmãos lá do Alterosas, de Cidrolândia, estarão aqui na Santa Ceia, juntamente com os irmãos. E sábado, dia 11, a ceia lá em Birité, no Jardim das Rosas, às 19 horas. Quero lembrar aos irmãos também que dia 17, 18 e 19, apesar que os irmãos já sabem, já está falando na rádio e nos grupos, nas redes sociais, dia 17, 18 e 19, nós teremos aqui o evangelista, irmão Márcio de Lima, lá de Lindóia. Vai estar conosco aqui dias 17, 18 e 19, na sexta, sábado e domingo. Sexta vai estar lá em Birité, no Jardim das Rosas, na rua Senador Queiroz, 197, às 19 horas e 30 minutos. No sábado, dia 18, vai estar em Betim, no Alterosa, segunda sessão, às 19 horas, na rua Assembleia, 86, próximo ali à rua Palmeiras, Avenida Palmeiras. E domingo aqui, dia 19, encerramento, às 18 horas. Amém? Passando a semana que vem, na outra. É um trabalho de cunho evangelístico, é um evangelista. Então, se é um evangelista, cabe a nós, como irmãos e irmãs, convidar as pessoas a estar aqui conosco. Amém, irmãos?
seja aqui em Betim ou em Ibirité. Muito bem. Eu passei na casa do irmão Tito antes de vir para cá, chegar aqui. O irmão Tito esteve semana meio perrengue, né? E ele esteve ontem, hoje, no centro médico ali, na emergência, e ele fez 3 exames de curvatura, que são exames de sangue de 4 em 4 horas para ver a curvatura do coração, para ver se teve algum princípio de infarto. E a médica, nos exames, acusou que ele teve um pouquinho de princípio de infarto, sentindo muitas dores no peito esquerdo, irradiando pelo braço, debaixo do sovaco, irradiando pela perna até a ponta do dedo. Cuidado com esses sintomas. Teve um pouquinho princípio de infarto. Aí eu orei por ele, fiz uma oração, os dois ali. Vamos crer na oração, amém? Deus possa abençoar. Eu não estou vendo que a irmã Gislene, ela mora muito longe e parece que ela também não veio na quinta-feira, me disseram, né? Liguei para ela, mas estava um barulho muito grande aqui, não dava para ouvir direito, ela estava com um pouquinho de dor de cabeça. Eu achei meio estranho, porque uma vez ela estava fazendo um trabalho para sua irmã, sua tia, não sei, ela tomou um tombo, bateu a cabeça no chão, foi no hospital, voltou e foi para o culto à noite. Achei estranho. Ela não é de perder culto. Quinta-feira não veio, hoje não veio. Eu quero, depois do culto que terminar, minha esposa e a irmã Graça, que são mulheres, ir lá conversar com ela. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Amém? A irmã Graça e minha esposa, tem mais liberdade, são irmãs, são mulheres, tem mais liberdade. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Pessoas que têm uma frequência diária nos cultos, que sempre estão nos cultos, de repente então eu quero saber realmente o que está acontecendo e tomar as devidas providências, o que está acontecendo. Amém? Muito bem. Que Deus possa abençoar a cada um. Fome e sede espiritual. Muito bem. Fome e sede espiritual. Na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, parágrafo 34, o irmão Branham diz o seguinte: agora, todos nós sabemos e estamos todos cientes que há uma grande seca espiritual na terra hoje. Só quem não é espiritual é que não sabe disso. Todos nós sabemos e estamos todos cientes. Quando ele fala todos, aqui aparece a palavra todos, nós sabemos e estamos e cientes. Tudo palavra plural. Tudo palavras pluralísticas. Então, se ele está falando agora todos nós sabemos, então tem que ser pessoas no mesmo nível de entendimento. Porque se não tiver no mesmo nível de entendimento, não vai saber que está passando por uma seca espiritual sobre a terra. Então, o irmão Branham está falando, abrangindo alguém que esteja no mesmo nível de espiritual, para entender e compreender que estamos vivendo um tempo de seca espiritual. E o profeta irmão Branham diz na mensagem Redenção pelo Poder, se não me engano, no parágrafo 37, 38, ele disse que todos aqueles nesta última era que não andar sob o batismo do Espírito Santo vai secar espiritualmente falando. Então, já podemos notar em alguns pontos algumas pessoas secas, gordas no físico, alimentadas no físico, mas secas no espiritual, secas na alma, secas no espírito. Então ele continua: todos nós sabemos e estamos todos cientes que há uma grande seca espiritual na terra hoje, falando espiritualmente. E você sabe que foi predito pelos profetas que assim sucederia um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um pouco antes da segunda vinda de Cristo, os profetas predisseram que haveria uma fome na terra
e não será apenas de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando você pega São Mateus, Jesus falando dos flagelos e das consequências dos juízos, dos julgamentos caindo sobre a terra, em Mateus 24, ele diz: haverá fome, peste em vários lugares. Jesus está falando da fome natural em alguns lugares. Mas quando os profetas predisseram e profetizaram do tempo em que nós estamos vivendo, que é hoje, que quer dizer agora, eles estavam falando de uma fome que viria sobre a terra, que não seria nem de comida e nem de bebida, muito embora nós estamos vivendo na era de Laodiceia, que é uma era próspera. Se você pegar as eras da igreja e ler a era de Laodiceia, você vai ver nos princípios dos parágrafos, e Laodiceia era rica, próspera e tudo. Então não é por causa de comida, não é por causa de bebida, porque nesta era de Laodiceia é uma era próspera de alimentação. Amém, irmãos? Todo ano o Brasil bate recorde na agropecuária, na pecuária, na agricultura, com grãos. Bate recorde. Então não é fome de pão, não é fome de água. Às vezes tem uma crise de abastecimento aqui, uma crise de abastecimento ali, por causa da estiagem de 5, 6 meses, e aí começa a racionar a água, aquela coisa toda. Mas não é também sobre isso. Seria uma questão espiritual, seria uma fome espiritual, seria uma sede espiritual. Então ele continua. Então os profetas predisseram, os profetas profetizaram, que antes da segunda vinda de Cristo haveria uma fome na terra e uma sede. Porém, esta fome e esta sede não seria de pão e nem de beber água, mas seria uma fome e uma sede por ouvir a palavra de Deus. E esse é o dia, agora mesmo. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isto tipifica a seca natural com a espiritual. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe bem que o irmão Brana está dizendo que esta fome e esta sede que haveria sobre a terra, o irmão Brana está dizendo que, se você seguir o versículo 12 de Amós, que nós lemos o capítulo 11, nós lemos só o versículo 11, nós não lemos o 12. Mas se você pegar o 12 depois quando chegar em casa, você vai ver assim: e as pessoas andariam de mar em mar procurando comida, procurando alimento. Presta atenção, você tem que ser espiritual para captar o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Se não for... Então lá no versículo 11 de Amós 8 diz que assim diz o Senhor, que nos últimos dias haveria uma fome e uma sede, não de pão e não de bebida, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Ponto final. No versículo 12 ele diz: e então iriam de mar em mar, de cantos a cantos, de arredores a arredores, procurando por isso. Bom, o profeta irmão Brana chega a dizer, eu fico observando que nessa era de Laodiceia, a era religiosa, é a era onde o espírito religioso tem batizado as pessoas, porque se você observar, a era de Laodiceia proporciona às pessoas uma fome por Deus. Você sabia disso? Todo mundo quer adorar a Deus em alguma igreja. Olha, você entra no ônibus numa condução, você entra no ônibus lotado, você não sabe quem é quem, mas se você fazer uma pesquisa dentro do ônibus ou dentro de um vagão do metrô, quase a metade ali é evangélico. E ninguém se parece com cristão. Razoavelmente ali uma colar que está parecidamente agindo, comportando-se como cristão. E ali 50%, para sua surpresa,
50% é Evangelho. 50% é Evangelho. E, no entanto, é a era que desperta no homem um desejo de servir a Deus. Mas é uma fome que está dentro da alma, porque existe um impacto da era, porque a alma do homem está ficando fragmentada, você sabia disso? A alma do homem está ficando apertada, porque existe um vapor sobre a terra, um espírito sobre a terra, que indica para a humanidade que estamos no fim. Existe uma condição espiritual nas pessoas que elas não entendem, elas não sabem, não compreendem, e elas querem deixar escapar a pressão, elas querem escapar aquilo com alguma coisa. Então, esse espírito sobre a terra sabe que estamos no fim, e a alma está ficando pressionada a cada momento, a cada instante. E, no entanto, as pessoas são pressionadas a procurarem igreja. Se você observar, na era de Lutero, na era de João Wesley e na era pentecostal, antes de entrar e surgir o irmão Branham, ninguém procurava muito por igreja, não. E então a ciência avançou, a tecnologia avançou e todo mundo está procurando igreja. Era para afastar. E todo mundo está procurando uma denominação para poder... Vocês estão entendendo, irmãos? Porque há uma esfera, há uma atmosfera dentro do homem dizendo que ele está em perigo. Só que ele não sabe disso. Há uma pressão, um vapor formado dentro do espírito do homem dizendo que ele está em perigo. E a alma impulsiona para uma religião, impulsiona para algo que é religioso, para dar um pouquinho de descanso a essa alma. Quem está entendendo, irmão? Então haveria uma fome sobre a terra, não de comida e não de bebida, mas não achando esse local certo, o lugar certo, para poder saciar essa fome e essa sede, vai de mar em mar, de igreja em igreja, de denominação em denominação, mas os verdadeiros filhos de Deus sabem onde encontra alimento espiritual, amém, irmão? Os verdadeiros filhos de Deus sabe onde encontra esse verdadeiro alimento espiritual. Nós não andamos de mar em mar, de denominação em denominação, de igreja em igreja. Bom, essa aqui não dá certo, deixa eu ir na outra. Quem sabe a outra boa, quem sabe aquela outra da outra. Não dei bem aqui, vou naquela outra e tal. Não, nós não temos essa fome nem essa sede no sentido de procurar. Nós continuamos tendo sede e continuamos tendo fome, mas não de procurar saindo por aqui, uma igrejinha por ali e por lá. Não, nós já estamos alicerçados, amém, irmão? Já temos encontrado alimento espiritual no seu devido tempo. Nós temos um celeiro cheio de alimento. Nós temos um celeiro cheio do trigo da palavra de Deus. E Deus enviou o nosso José, chamado William Branham, para poder aumentar o celeiro e colocar alimento espiritual no devido tempo. E nesta era de Laodiceia, nessa secura espiritual, nessa fome espiritual sobre todas as pessoas que andam com Bíblia debaixo do braço, sem um descanso, a verdadeira noiva está descansada na palavra de Deus. Amém, irmão? Então observe bem. Vamos pegar o livro de Salmos, por favor. Salmos, capítulo 42. Salmo 42. Aleluia. Eu gosto da palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Salmo 42, versículo 1 e 2. Observe. Olha o que Davi para mostrar para Deus que tinha sede de Deus, ele pegou o cervo. O cervo é um veado, você sabe disso? O cervo é um veado. Aí Davi diz assim no capítulo 42, verso 1: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu estou ansioso, estou aguardando. Amém, irmão? Quando entrarei
Então Davi, um homem espiritual, ele quando estava no mato, quando estava fugindo do próprio filho Absalão, ele observou um cervo que tinha sido atacado por outro animal, talvez na perna, e sangrando, e sangrando, e sangrando. Você sabe o que ele faz? O cervo, quando é atacado por uma mordida de um animal, qualquer coisa, ele corre, 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 e quando vê uma água, ele começa a beber. Enquanto ele não achar água, o sangue não estanca. E aí Davi, observando aquilo, ele viu o cervo parando numa água e bebendo, e bebendo, e bebendo a água. E quando ele bebeu a água, o sangue estancou. Diz o profeta. Amém, irmão? É o irmão Brana que diz. E se o profeta diz, eu creio. Amém? Então Davi disse, opa, assim como o servo brama também pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém. A pergunta é, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? No livro de Salmos também, versículo 63, capítulo 63, melhor dizendo, versículo 1, Davi diz o seguinte, Salmos 63, essa lâmpada nós vamos ter que trocar ela. Salmos 63, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, é o seu também, irmãos? De madrugada te buscarei. Bom, aí é outra coisa. Aí, será que nós só podemos ler, mas e aí? Será quem está buscando a Deus de madrugada aí? Tem umas escrituras que vêm socando a gente. Tem umas escrituras que vêm socando aqui, socando lá, dando soco todo lado. Verdade. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Isso é no sentido figurado, no sentido espiritual. Isaías 29, versículo 8. Observe o que o profeta Isaías disse o seguinte. Vejam bem. Isaías está falando sobre a profecia de Deus contra Judá, que foi infiel. Mas Deus está fazendo uma promessa de livramento para Judá. Quando se fala Judá, não é da pessoa Judá, está falando da nação de Judá, povo de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, mas aqui está falando de Judá da nação, porque Judá foi infiel a Deus, mas mesmo assim colheu o que plantou, mas Deus lá na frente diz que tem palavras de livramento para ele. Amém? Então no versículo 8 está dizendo, será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ele está falando de que Judá, pensando que as coisas estão indo muito bem, mas não está. Ele está falando da condição de Judá, pensando que as coisas estão indo normalmente, mas não está. Pensando que está tudo bem, mas não está. Pensando que Deus, a ira de Deus já passou, graças a Deus. Calma lá, não é bem assim não. E aí Judá se comporta como isso aqui, ó. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso, que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda está desfalecido. Se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Então Deus está falando do livramento dela, mas primeiro tem que colher. Isaías 5, versículo 13. Observe
Isaías 5, verso 13. Volta algumas páginas e nós vamos ver o que Deus está falando sobre o ministério do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de quê? Por falta de revelação, de entendimento, que é a mesma coisa. Por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Agora, aqui nós vemos como base algumas escrituras pelas quais Deus está mostrando juízo. Mostrando juízo. Então observe bem que o profeta Irmão Branham disse que se existe duas coisas terríveis na natureza para o homem enfrentar, existe muita coisa que o homem enfrenta na natureza: tempestade, ciclone, furacão, terremoto, tsunami. Existem muitas coisas terríveis que o homem se enfrenta na natureza. Mas existem duas coisas, irmãos, que é terrível enfrentar na natureza: a fome e a sede. A fome e a sede. E no entanto, o irmão Branham, ele pregou duas mensagens fundamentais quanto a isso, falando sobre fome e sede. O profeta diz o seguinte: se nós não comemos, naturalmente falando, se eu não como para que eu possa tirar da verdura, da carne, para que eu possa tirar dos legumes a energia que as minhas células do corpo precisam, o profeta disse que se eu não comer, se nós não comemos, o nosso corpo vai desenvolver doenças. Se nós não comemos, ficaremos fracos, depois nos tornamos anêmicos. E se essa anemia ficar bem profunda, vai virar aquele câncer do sangue, porque as células não têm mais força nenhuma de onde tirar. Tira-se do alimento, tira-se da carne, tira-se dos legumes, tira das frutas, e essa energia que vem para as células, para se desenvolverem energia para o corpo, se elas não virem, vamos ficar doentes, vamos ficar pálidos, vamos ficar anêmicos. E um corpo que não tem uma corrente sanguínea com as suas células bem saudáveis, o corpo vai gerar doenças, vai gerar enfermidades. O profeta Irmão Branham disse, e isto é a mesma coisa no espiritual. Se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não nos alimentamos da mensagem, se não jejuamos, se não oramos, se não consagramos, se nós não fazemos nada disso, o nosso espírito vai ficar desfalecido, vai ficar desfalecido, vai ficar abatido, vai ficar sem forças, vai desenvolver doenças espirituais. Essas doenças podem trazer incredulidade, mornidão, vai trazer arrazoamento, vai trazer muitas coisas. Por falta de quê, pastor? Vai ficar sem vontade de vir na igreja, sem vontade de cultuar, sem vontade de vir na reunião, porque desenvolveu doenças. Desenvolveu doenças contra a própria alma, contra o próprio espírito. Aí o profeta Irmão Branham disse, não se esqueça de alimentar, assim como você não se esquece de alimentar todos os dias para manter seu corpo saudável, assim também é o espiritual. Não se deixe de alimentar todos os dias da palavra para manter sua alma saudável. Amém, irmão? Aleluia. Amém? Amém. O nosso corpo depende desses dois elementos naturais para viver e sobreviver: pão e água. Quando eu digo pão, não estou falando de alimento, comida, e de água. São dois alimentos essenciais para a sobrevivência, para a sobrevida nessa terra.
Se você não come, você desidrata. Se você não bebe, melhor dizendo, não bebe água, não ingere água, não faz ingestão de líquidos, você desenvolve doenças, porque você vai ficar desidratado, seus rins ficam minguados, o seu fígado precisa de desenvoltura, não vai ter nada, seus intestinos vão ficar paralisados, precisa-se de água, ou então você vai desenvolver doenças. E os médicos dizem, para o natural, beba pelo menos 3 litros e 3,5 litros de água. E então os médicos dizem, para ter uma boa saúde, coma de 3 em 3 horas, e assim por diante, faça uma boa alimentação, e assim vai. Para quê? Para manter vivo e sobreviver. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, da mesma forma, é a nossa saúde espiritual. É a nossa saúde espiritual, a saúde da alma, a saúde do espírito. Existem muitas almas enfaixadas, existem muitas almas engessadas, existem muitas almas com esparadrapo nela. Existem muitas almas, sabe com quê? Com bengala. Não é uma alma saudável, não é uma alma distinta, saudável. Por quê? Por falta de ingerir alimento, por falta de alimentar, por falta de dar comida a essa alma, desenvolveu e desencadeou certas enfermidades espirituais que só Deus, o médico dos médicos, que pode curar. Amém? Amém? E se permitiu o médico curar. Ainda tem isso ainda. Tem gente que tem isso ainda. Porque tem gente que quer se livrar da infecção, mas não quer tomar injeção porque dói. Tem gente que quer, mas eu gostaria tanto que essa infecção passasse. Pois é, mas a injeção está aí. Mas dói. E é aí que está o problema com muitas pessoas. É aí que está o problema com muitas pessoas. Então o nosso corpo depende desses elementos naturais para viver e sobreviver. Água e pão, comida, sede. Na mensagem de sede, parágrafo 42, 46, o irmão Branham diz o seguinte, 46. Os irmãos estão compreendendo? Amém. 46. Ele diz, agora vamos falar um pouquinho sobre sede natural. Natural. Vamos tomar, por exemplo, a sede por água. Como Davi disse aqui, sedento por água, sedento por água. O corpo tem necessidade de água. E se você não suprir aquela sede, você perecerá. Você desidratará e você não viverá. Se você não puder obter água para aquela sede, para saciar aquela sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não viverá muito. Você pode viver mais tempo sem alimento do que sem água. Você sabia disso? Você pode jejuar por 40 dias como Jesus fez, eu suponho, sem alimento algum, mas você não poderia ficar esse tempo todo sem água. Você simplesmente se secaria e morreria. Você deve ter água. E a sede que vem em você, ora, é para mostrar que o corpo está necessitando de água. Para se manter vivo, o corpo tem que ter água para permanecer vivo. Você é composto de 80 e tantos % de água, 70 e poucos. Vê? Tudo está no seu corpo. A sede tem um alarme, assim como a fome. Olha, irmãos, existem pessoas que comem por comer. E existem pessoas que bebem por beber. Você sabe que para beber água precisa de ter sede. Você sabe que para a pessoa comer precisa ter fome. Porque quando vamos comer temos que ter um alarme antes. E quando vamos beber temos que ter um alarme antes. Mas você ouve pessoas dizendo assim, mas engraçado, eu não tenho sede, mas eu preciso beber água. Aí tem outros que dizem, mas engraçado, mas eu não tenho fome, mas eu preciso comer. Então se a pessoa não tem fome e não tem sede, tem alguma coisa errada com esse organismo, porque precisa dar o alarme. Quem está entendendo? Precisa dar o alarme.
E quando o alarme diz que você está com fome, o que o corpo faz? O corpo automaticamente procura uma maçã, uma fruta, um sanduíche, porque o corpo deu alarme e o próprio corpo vai atrás do alimento. Estão entendendo, irmãos? Às vezes, no espiritual isso não acontece, porque somos surdos demais para ouvir o que a alma está dizendo. A alma diz, está na hora de levantar e orar. E o alarme? Está na hora de ler a Bíblia. Está na hora de consagrar. Está na hora de ler um pouco da mensagem. Está na hora de meditar um pouco. Mas o corpo natural, quando dá o sinal, já vão correndo logo para a geladeira. Já vão correndo logo para o filtro. Mas quando a alma dá o alarme, nós somos surdos demais. Verdade. Surdos demais para ouvir o Espírito dizendo, está na hora de orar, está na hora de jejuar, está na hora de ler um pouco da palavra, está na hora de ler um pouco da Bíblia, está na hora de você meditar um pouco. Verdade. E aí você é um surdo, ou se faz de surdo, e não atende o que Hebreus diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não tarde em ouvir. Amém, irmão? Não tarde. Não endureça o coração. Então, o corpo dá o alarme. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo também vai dar o alarme. Amém, irmão? Amém. Vai dar também o alarme. Amém. Agora, a questão é, por que Deus colocou uma alma no homem? Essa é fácil de responder, já falei isso aqui várias vezes. Por que Deus colocou uma alma no homem? Para ter fome e sede de Deus. Você sabia disso? O profeta diz, Deus colocou uma alma no homem e na mulher, para que o homem e a mulher pudessem ter sede de Deus. Sede das coisas de Deus. Sede pelas coisas de Deus. Amém, irmão? Quando você vê um cristão que é assim chamado cristão, ou qualquer pessoa denominada como cristão, pondo sua sede, sua fome em coisas que vão além daquela sede e fome pelas coisas de Deus, irmão, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. O profeta diz, Deus pôs uma alma no homem e na mulher para ter fome e sede de Deus. Os irmãos estão entendendo? Aí o profeta vem e diz, mas o que o diabo faz? O diabo é um pervertedor, o diabo é um safado, o diabo é um ordinário. Ele vem e perverte essa sede que Deus colocou na alma do homem e faz com que o homem sacie essa sede com outras coisas. Sim, Deus colocou uma alma no homem para ter sede dele, sede por ele, das coisas dele. Colocou uma alma no homem para ter fome e sede por ele. Aí vem o diabo que é um transtornador, um pervertedor, e perverte esta sede que Deus colocou no homem e colocou na mulher. E aí, aquela bendita sede, aquela bendita fome, que seria para as coisas de Deus, naquele momento apropriado, aquele instante reservado para Deus, em vez da pessoa dar aquele momento para Deus, o diabo então perverte essa sede e sacia essa sede com outras coisas. E sacia a sede com outras coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vejam bem o que eu estou falando. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você ou eu
não dar para esta alma a devida comida e a devida bebida, se nós não damos isso de volta para Deus, porque Deus pôs a alma no homem para que, através dessa sede e dessa fome, devolvesse para Deus o que ele queria. Mas se eu não devolvo para Deus o que Ele quer que eu dê, quando Ele colocou minha alma para ter sede dEle, então tem uma coisa, irmãos. Então nós estamos saciando a sede de Satanás. Então estamos saciando a sede de Satanás. Então aí que corre o perigo. É aí que corre o perigo. Porque entre muitos crentes, entre velhos, novos, jovens, o cão preto dentro da alma dele tem vencido o cão branco todas as vezes. O cão preto vem pá no cão branco, e o cão preto pá no cão branco. Só deixa o cão branco no chão. Só deixa o cão branco no chão. Pastor, o que você está dizendo que eu estou entendendo? O irmão Branham disse, quando ele pregou para um jovem índio de uma tribo, um chefe, e depois voltou para visitá-lo. Aquele homem tinha dado sua vida para Deus, se converteu, batizou-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Passado um tempo, o profeta foi lá no campo dos índios, na tribo, lá para visitar o índio. E quando o profeta encontrou ele, disse: e então, chefe, como está? Como tem passado desde então, quando tem aceitado a Jesus Cristo e batizado o nome dele? O índio disse: irmão Branham, estou bem, mas desde então parece que tem 2 cães brigando dentro de mim. Um cão preto e um cão branco. Aí o profeta, na hora, sendo profeta, já discerniu na hora. O cão preto representa o diabo, o cão branco representa o Espírito Santo. O profeta, na hora, discerniu e disse: irmão, quem está vencendo? Quem está vencendo? Aí o índio disse assim para o irmão Branham: irmão Branham, aquele a quem eu dá mais alimento. Aquele a quem eu dou mais alimento. Irmãos, tem muitos jovens, muitos irmãos e muitas irmãs, irmão, que o cão preto tem nocauteado o cão branco sempre. Verdade, Senhor. Tem nocauteado o Espírito Santo, tem nocauteado o cão branco ali dentro. Porque depois que nós nos convertemos a Cristo, há dentro de nós naturezas que brigam. Uma é o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Mas se o nosso corpo estiver fortificado na verdade, o espírito estará sempre vencendo. Mas existe gente que está fazendo com que o cão branco seja mortificado, que seja golpeado sempre, e aquele cão branco ali no chão, deitado, nocauteado. Por quê? Porque o cão branco quer vencer, quer levantar, mas não tem alimento suficiente, não tem oração suficiente, não tem consagração suficiente, não tem leitura suficiente, não tem nada suficiente, perde tempo com o mundo, perde tempo com a internet, com televisão, com um monte de coisa. E você pagará por isso, diz o profeta. Misericórdia, isso é verdade. Dá-me força, Senhor. E outros alimentando a alma com mexerico, alimentando a alma com disse-me-disse, com fofoca, com ciúmes, causando problemas na igreja, causando separação, intriga, discórdia, em vez de estar alimentando o espírito com outra coisa. O profeta irmão Branham disse: se você é causador de alguma coisa na igreja, se você é um causador do afastamento de um irmão, de uma irmã, se você é um causador, uma causadora
Se você fez isso de um espírito incorreto, por um espírito que está te abafando, que está te batizando aí na sua alma, que não é um espírito correto, o profeta diz: você vai pagar por isso. Na mensagem de sede 87, ele diz o seguinte: 87. Deus te fez para que tivesse sede por Ele, e nós tentamos nos satisfazer com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perversão da sede correta. Vem como isto está no natural? Vem como isto está no espiritual? Nós pensamos: desde que nos unimos a uma igreja, está tudo bem. Isto é tudo que temos que fazer. Pois eu digo que isto é absolutamente errado. Deus quer que você tenha sede por Ele. Como o servo que brama pelas correntes das águas, minha alma tem sede de Ti, ó Deus. 89, melhor dizendo 90. E não há nada que possa satisfazer aquela sede que está no ser humano, enquanto Deus não entra. Amém? Amém. Olha o que o profeta disse: não há nada que possa satisfazer aquela sede que está no ser humano, enquanto Deus não entrar. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? E aí? Sede, quando ela é saciada, desenvolve prazer. Fome, quando ela é saciada, desenvolve também prazer. Então, quer dizer então que não há nada no mundo. Eu posso ir para Dubai, que é uma cidade futurística. Eu posso ir para o Japão, que é uma cidade ordenada. Eu posso ir para os Estados Unidos. Eu posso ir para qualquer lugar e ter prazer com isso, mas nada disso substitui enquanto Deus não entrar no meu coração. É o que o profeta está dizendo. Quem está entendendo, irmão? Ele disse: nada vai atender, nada que possa satisfazer aquela sede que está no ser humano, enquanto Deus não entrar. Então a mensagem, a Bíblia está me dizendo o seguinte: não tem nada no mundo. Você pode visitar, você pode ir para resorts, você pode ir para balneário, você pode ir para as coisas mais bonitas da terra e se sentir prazeroso, e dormir nas melhores camas, e comer as melhores comidas. Isso não te dará prazer enquanto o real prazer não entrar dentro de você, que é Deus. Deus da glória, obrigado. Amém? Vê? Não há nada que possa satisfazer aquela sede que está no ser humano enquanto Deus não entra. Ele deve tê-lo ou você morrerá. E ninguém tem o direito de acalmar ou satisfazer aquela sede santa que está nele através das coisas do mundo. Não, Senhor, é pecaminoso fazer tal coisa. E se você tem sede de Deus, não estreite a mão do pregador e coloque seu nome no livro. Se você está sedento por Deus, há somente uma coisa para satisfazer isto, e isto é encontrar-se com Deus. Amém. Se você está sedento por Deus, esta é a única maneira pela qual você pode encontrá-lo, é fazer isto. Amém, irmão? Amém. É fazer isso. Então, irmãos, observe para você ver que a única coisa que vai satisfazer a alma de um ser humano é quando Deus entrar ali. Enquanto Deus entrar ali. É por isso que quando as pessoas ainda não têm aquela experiência com Deus ainda, ele ainda fica sonhando com certas coisas, buscando certas coisas,
fica ali hipnotizado com outras coisas. Tem pessoas aí que não está descansado, e fica atrás de coisas, e procurando coisas, e aquela coisa toda, né? Oh, irmãos, Jesus é tudo para nós, irmãos. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você, se você crê assim. Agora, se Jesus não é tudo para você, tem uma coisa errada. É verdade, Senhor. Amém? Tem uma coisa errada. Aonde é que festas, passeios, brincadeiras, aonde é que eletrônicos ou qualquer outra coisa nessa terra possa substituir esse prazer que Deus pode dar dentro do homem, irmão? Nada. É verdade. Não há nada. Por quê, pastor? Porque tudo que nós podemos ver com os nossos olhos, tudo isso é passageiro. Tudo isso passa, mas aquele que ama a Deus, aquele que tem o amor de Deus, permanece para sempre. Irmão, as pessoas não sabem o que é gozo ainda, irmão. As pessoas não sabem o que é gozo ainda. As pessoas se regozijam porque comprou um carro novo, isso traz alegria. As pessoas se regozijam porque fez uma casa nova, claro que isso traz alegria. As pessoas se regozijam porque formou e tal. Se regozijam porque teve um sonho que cumpriu, tinha um desejo de ir viajar para tal lugar e cumpriu, e se sente satisfeito e tudo mais, mas nada disso pode substituir aquele gozo eterno e as coisas que Deus prometeu. Amém, irmão? Nada pode satisfazer. Ele diz aqui assim, amém? Não há nada que pode satisfazer aquela sede até que Deus entre. Até que Deus entre. Irmão, é fácil descobrir uma pessoa que está com fome e com sede. Seja jovem, seja idoso, seja adulto, até uma criança que passou dos 7 e batizou no nome de Jesus Cristo. É fácil descobrir se ele tem sede ou fome pelas coisas de Deus. É fácil. É só olhar em que e quanto tempo ele fica mantendo sua cabeça em uma certa coisa. Por quanto tempo? Por quanto tempo você perde tempo conversando conversa fiada com seus vizinhos? Com seu vizinho? Quanto tempo você fica perdendo seu tempo diante da televisão? Diante de, sei lá, tudo tem tempo. É fácil. Sede por Deus? Fome por Deus? Haveria uma fome espalhada na terra, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas quem é que está tendo essa sede? Quem é que está tendo essa fome? Eu fico observando, eu vi um vídeo lá na África. Na África. Irmãos, os irmãos não pôde ir de carro. Que irmãos, pastor? Os irmãos da gravação Voz de Deus, lá nos Estados Unidos, levaram um carregamento de mensagem. Levaram um carregamento de mensagem, desceu de helicóptero. Desceu de helicóptero. E o helicóptero ficou numa certa altura, e desceu uma corda com uma caixa grande. Meu irmão, mas quando caiu no chão a caixa, foi igual um formigueiro em cima da caixa. E gente pulando em cima do outro, e pegando 2, 3, 4 mensagens, e glorificando. Eu estou entendendo, irmão? E uns no meio dos outros, pulando em cima do outro, e pula em cima do outro, e outro saía com 2, 3 mensagens, e glorificando. Isso é descer de Deus, amém, irmão? Ou
que eu vi irmãos lá na África, saindo 3 da madrugada, para chegar às 9 em ponto, andar 98 quilômetros a pé, para chegar lá, sentar em cima de um toco e de um varão assim no chão, debaixo de uma palha, para ouvir o pregador e depois voltar e andar mais 98 quilômetros a pé, e todos alegres e satisfeitos. Aqui tem igreja perto, tem mensagem que pode pegar, ninguém não faz nem cara de pegar na literatura, nem nada. Que sede é esta? Que fome é esta? Igreja perto, tem táxi, tem Uber, tem ônibus, tem tudo no bairro, e ainda falta do culto, e os irmãos andam 100 quilômetros a pé, no sol de quase 50 graus na cabeça. Mas o que mais me impressionou foi quando a caixa caiu no chão e os irmãos em cima, e um em cima do outro, em cima do outro. Aí você fala, que falta de educação? Não, é sede, é fome, amém, irmãos? Aquilo me chamou a atenção. E aí, quando o helicóptero ia embora, ele chorava, porque não sabia quando será a próxima vez que virá mais alimento para eles. E aqui tem alimento, tem mensagem ali, nem pega nem nada. Deixa eu perguntar aqui, eu não estou nem aí no que eu vou falar agora. Quem não leu uma mensagem, quem não leu nem 2 3 parágrafos essa semana, levanta sua mão. Não leu, não está doente. Você está doente. Está doente. E aí a alma teve que saciar com outra coisa. Desculpe, mas é verdade. Há tempo para tudo debaixo do sol, diz a Bíblia, amém, irmãos? Não temos desculpa. O profeta Emmanuel diz na mensagem, eu vou aqui dizer aqui, eu postei algumas coisas hoje no grupo, disse, cultuar a Deus e estar em comunhão com a igreja não é uma obrigação, e sim uma gratidão pelo amor de Deus na nossa vida. William Branham. Quem falha muito em estar nos cultos é porque está muito ocupado atendendo a César, tornando-se quase um servo dele. Se me chamam de igrejeiro ou religioso porque vou à igreja quase todos os dias, eu lhe digo, isso para mim é um elogio. A igreja e sua condição. Quando não há muito sacrifício, não tem muito para receber do culto. Às vezes você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente. Tem que rejeitar algumas propostas, alguns convites, coisas, e parar o trabalho mais cedo e procurar alguma coisa para conseguir ir à igreja e mostrar para Deus que você lhe ama. Você tem que fazer um sacrifício para isto, e isto então quando você receberá algo de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado, 84. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar para aquelas portas ali se abrirem, para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, eu lhe digo, é melhor você começar a orar tudo de novo. Nesse parágrafo 84 ele disse, há uma condição aqui, se Deus está no seu coração, vê? Mas se a pessoa nem tenta nem um pouquinho, não se esforça nem um pouquinho, é porque Deus realmente não está nesse coração. Um crente que resolve estar no culto só quando bem entende, é um desviado. Não importa se ele tem boas intenções, está desviado. Eu não vou no culto quando eu bem entendo.
Quando eu quiser eu vou. Está desviado. Porque essa é na atitude do cristão que está fome e sedento de Deus. Amém? Não é. Não é. De forma alguma. Aleluia. De forma alguma. Então, uma pessoa que está sedenta, que está faminta pelas coisas de Deus, irmãos, ele deixa muita coisa. Ele sacrifica. Amém, irmãos? Ele sacrifica. Um homem que está sedento por Deus, faminto por Deus, irmão, ele é um crente resolvido. Aquelas pessoas que querem ganhar o tempo dele, não, eu não vou nem mexer com ele, porque o negócio dele em primeiro lugar é Deus. Nem tentam. Eu tenho uma festinha para ir, você quer ir? Eu tenho um negocinho para ir, você quer ir também? Eu tenho uma viagemzinha para ir, você quer ir? Não. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Amém, irmão? O incrédulo nem perde tempo com ele. Não vou nem perder tempo com ele, não, porque o negócio dele é só. Isso não quer dizer que não deve sair, não deve fazer isso. Só estou dizendo que o crente que é sedento e faminto por Deus, ele é alicerçado. Ele é central. Amém, irmãos? Ele tem centro. Sabe? Não é qualquer coisinha que lhe tire do alvo. Não é qualquer coisinha que faz esquecer do que Deus fez por ele. Então é assim. Então, assim como o corpo dá alarme, o Espírito que está dentro de nós, a nossa alma, também dá alarme. Dá alarme. E o profeta irmão Branco diz o seguinte: o alarme é igual um sinal de trânsito, ou qualquer outro tipo de sinal. Ignora o sinal e você será punido. Ignora aquilo que Deus está pedindo de você, ignora aquele sinal que Deus está te dando, e você vai receber a punição por isso. Vai ignorando. E aí você receberá uma severa punição por isso. E a maior de todas é ficar para trás por ter entristecido o Espírito Santo muito. Estão entendendo, irmãos? É. E as pessoas pensam que entristecer o Espírito Santo é só assim. Peraí, calma. Existe o Espírito Santo também que nós entristecemos naquela pessoa. E se você entristecer o Espírito Santo que está numa genuína cristã? Um genuíno cristão. E se você entristecer o Espírito Santo que está dentro de uma genuína cristã e um genuíno cristão? E aí, como é que fica? Você vai colher também. Vai colher. O Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo é Deus. Uma pessoa que está sedenta e faminta por Deus, nada atrapalha ele. Nada atrapalha ela. Nada. O profeta irmão Branco chega a dizer que Israel estava sofrendo muito sobre os chicotes e os castigos de Faraó lá no Egito. E havia um lá dentro chamado Arão, que é esposo de Joquebede e pai de Moisés. Havia um que não estava, como se diz, não estava assim, satisfeito. Não. Todos os outros hebreus, além de trabalhar durante o dia, trabalhava, chicotada. Não via a hora de chegar em casa, tomar um belo banho e Arão não estava satisfeito. Ele não via a hora de chegar em casa, tomar um banho e a esposa dele passar alguma coisa sobre os vergalhões da chicotada e subir as escadarias do templo para buscar a Deus. Amém, irmãos? Porque ele esperava na redenção de Israel. Ele esperava na salvação de seu povo. Ele não estava quieto, ele estava sedento por Deus. É fácil descobrir uma pessoa que está sedento por Deus. É fácil. É fácil.
Uma vez o irmão Mano foi fazer a visita para um irmão, um casal, se eu não me engano. Ele foi fazer a visita. Estava quente, o sol quente. E aí na hora que ele foi bater na porta, ele viu um burburinho lá dentro. Era eles orando. Estavam orando. Aí o profeta disse, não, deixa eu esperar. E tem gente que é uma falta de educação. Você está lendo a mensagem. E aí, irmão, vai dar pá! Está lendo a Bíblia. Interrompendo ler a Bíblia. Interrompendo ler a mensagem. Está orando, o irmão está orando lá, ó. Está em oração lá. Ô irmão. Sabe o que o irmão fez? Sentou na calçada da casa, na escadinha, dois degraus. Ficou sentado. Ele ficou lá, ó. E os irmãos orando. Passa meia hora, os irmãos orando. Passa uma hora, os irmãos orando. Passa 1h30, os irmãos orando. 2 horas, os irmãos orando. 3 horas, os irmãos orando. Irmão Branco disse, isso é sedento por Deus. Amém, irmão? O irmão Branco não se importou. Ele não bateu na porta. Ei, todo. Não. Ele deixou os irmãos orar até terminar. Amém, irmão? Estão entendendo, irmão? A falta de educação. Vai orar pela comida com os olhos abertos. A igreja vai orar pelo enfermo, todo mundo com o olho aberto, alguns com o olho aberto, tudo falta de ordem. O pastor está pregando em cima do púlpito, tem irmão lendo mensagem. O pastor está pregando, tem irmão folheando a Bíblia. Falta de ordem. O pastor está pregando, o irmão está cutucando o outro, conversando. Falta de ordem. O pastor está pregando a mensagem e a irmã está bilu na boca do bebê. Falta de ordem. Como Deus vai abençoar? Uma pessoa que está sedenta e faminta por Deus, ele não deixa que nada atrapalhe, irmão. Ele não deixa que nada atrapalhe. Não deixa. Veja, o profeta irmão Branham diz na mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Ele diz o seguinte, que o verdadeiro alimento somente a noiva teria. Amigos e irmãos, assim é hoje. Assim é hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a palavra. O pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim também é hoje, amigos. Assim é hoje, pois o pão da vida que os filhos comem, segue a mensagem de Deus. Para quê? Para sustentá-los durante o tempo da seca. Para sustentá-los durante o tempo da seca. Olha como é que está o mundo religioso. Olha como é que está o mundo denominacional. Olha como é que estão os batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais. Olha esse povo andando por aí com Bíblia debaixo do braço. Olha o que eles andam fazendo. Olha como é que eles andam, se vestem, pintam, cortam o cabelo, andam nu na rua, namoro escandaloso, casamento de divórcio, tudo uma bagunça. Eles estão secos espirituais. Por quê? Porque os seus púlpitos estão vazios, não tem alimento, mas nós temos o alimento espiritual. Amém, irmão? Temos o alimento espiritual em seu devido tempo. A pequena noiva do Senhor Jesus Cristo nessa terra não passa fome. Ela não passa fome. Você sabe por quê? Porque ela tem o alimento espiritual no seu devido tempo. Amém? Agora, o que adianta ter o alimento se o seu celeiro está vazio? E aí, como é que está o depósito? Paulo chamou de depósito. Guardei o bom depósito. Paulo chamou a alma de depósito. Como é que está o depósito? Tem muito alimento aqui fora. Mas e como é que estava o depósito aí dentro?
Assim também é hoje, amigos. O pão da vida que os filhos comem serve a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo de seca. Que tal se ele estivesse aqui em nossa presença hoje? Que tal se ele fizesse presente agora mesmo? Ele atuaria e faria exatamente o que ele fez nos dias quando ele esteve aqui em carne humana na terra. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. As obras que eu faço, vós também as fareis. Notem, aqui está. Vê? Quando aquela mulher saiu atrás de Jesus gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela querendo ser alimentada, mas não podia. Daquela maneira não. Ela queria ser alimentada, mas daquela maneira não podia. Jesus disse: eu não posso pegar o pão que é dos filhos, porque só os filhos que têm pão. Amém, irmão? E dá aos cachorrinhos. Mas ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem do que sobra, do que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus Cristo já viu o que nela? Já viu um estado de humilhação. Ela se humilhou, amém, irmãos? Ela se humilhou em comer migalhas que caem no chão. E as migalhas que caem no chão, formiga passa em cima, besouro passa em cima. Mas ela diz: mas mesmo assim eu como, Senhor. Amém, irmão? Ela tinha fome e sede de Deus. E todo aquele que tem fome e sede de Deus, ele é saciado. Amém, irmão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Amém. Vê, aí está. Vê, para nós irmos para o final. Ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa para a mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isso é correto. E foi para estes que ele veio. Ele nunca veio para os gentios naquele momento. Agora, neste dia, ele visita os gentios em seu tempo. Você diz: então, irmão Brana, por que é que esta mensagem não é divulgada nesses grandes lugares, nessas grandes campanhas e nessas grandes denominações? O profeta responde: isso não é para eles, isso é só para a noiva. Amém, irmão? Não é bom pegar esse pão que é só dos filhos da noiva para dar aos cachorrinhos. Isso não é para eles, não é alimento para eles, não é alimento para a igreja assim chamada. Isto é alimento para a noiva. Isso é alimento espiritual em sua estação. Este alimento vai fazer mal ao estômago de alguém que não tem revelação. É muito forte para eles. Você sabe disto, mas para os filhos não. Para os filhos de Deus, isto é pão, isso é vida. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, irmão? Vê você? Aí está o alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, presta bem atenção. Não adianta nós dizermos: eu tenho alimento espiritual em seu devido tempo, se você não mastigar direito. Tem pessoas que comem uma boa comida, comem rápido, não mastigam direito, depois tem problema estomacal. Tem problema estomacal, tem problema intestinal, cria bastante acidez estomacal, porque o alimento não foi digerido corretamente. O profeta disse que um cristão que está com fome e sede da palavra, ele senta no banco e fica digerindo cada palavra que é falada. Amém, irmão? Para não ter problemas espirituais depois. Ele fica ali, não permite o vizinho, a vizinha: olha, não quero que me atrapalhe, estou comendo agora. Ele come uma garfada aqui, outra garfada aqui, vai mastigando, mastigando, mastigando. Amém, irmão?
esse alimento que fortifica, esse alimento que fortifica, esse alimento que nos dá força, esse alimento que dá força para o próximo culto que vem, amém, irmão? Esse alimento que deixa você vigorado, que deixa você com as suas células espirituais revigoradas, este alimento que te dará combustível para sair daqui no arrebatamento, amém, irmão? Mas se você não alimenta, não tem combustível, não tem energia, você fica para a grande tribulação. Mas nós não queremos ficar, amém, irmão? Não queremos ficar para isso. Vamos orar? E vamos então ouvir o irmão louvar o Senhor, o irmão Marcelo, mais a irmã Sara que vai louvar? Então vamos orar, vamos inclinar as cabeças um pouquinho, vamos orar um pouco e depois nós vamos ouvir o irmão louvar o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento espiritual em seu devido tempo. Cremos, ó Pai, que esse alimento, Senhor, é que vai nos tirar daqui. Cremos que esse alimento, Senhor Deus, é que cura e que salva. Abençoa cada irmão, Pai querido, abençoa cada irmã, e que a graça bendita do Senhor seja com cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, assentai-nos. Nós vamos ouvir então os irmãos apresentar seus hinos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dizer todos graças a Deus? Graças a Deus! Vamos dizer assim, graças a Deus! Graças a Deus! Pelo alimento! Pela palavra que alimenta a nossa alma. Amém, Senhor, amém. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando aos irmãos que semana que vem, domingo que vem, é a ceia, a Santa Ceia do Senhor às 18 horas. Amém. E continue a orar pelo trabalho evangelístico dos dias 17, 18 e 19. O irmão Márcio de Lima, o evangelista, muito simples, mas é um irmão abençoado. Amém? Vamos ouvir então o hino do irmão.